Bom dia, Giovana. Bom dia, pessoal. Hoje vamos falar para vocês sobre usina nuclear. O que é usina nuclear, Letícia? Bom, usina nuclear é uma unidade industrial construída para produzir energia elétrica a partir de materiais radioativos. A energia nuclear é uma alternativa às limitações de fontes naturais, como os rios, energia hidrelétrica, carvão, petróleo e gás. E também demonstra mais eficiência na comparação com outras fontes de energia eólica e tem o custo final menor que a maioria das tecnologias empregadas atualmente. Letícia, quantos países exploram a energia nuclear? Hoje, 31 países exploram a energia nuclear. Os 388 reatores em atividades têm capacidade de atender 10% da necessidade de energia elétrica do mundo. Bom, e você, Giovana, sabe me dizer onde a maioria dos reatores está instalados? A maioria dos reatores está instalado no Japão. E a partir de 2014, o mercado observou queda na produção que chegava a 17,6% na demanda mundial em 1996. Agora vamos falar para vocês sobre a Angra 1 e a Angra 2. Bom, a Angra 1 se localiza na Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. A construção da Angra 1 começou em 1972 e a operação inicial foi em 1º de janeiro de 1985. Hoje, a usina ocupa uma área de 37,9 mil metros quadrados e gera energia suficiente para abastecer 9,9 milhões de habitantes. Angra 2. A construção da Angra 2 começaram em 1976, mas somente em 1981 começou a edificação do prédio, que seria ocupado pelo reator. Devido à falta de recursos do governo federal, as obras foram paralisadas em 1953 e só retornaram em 1994. A usina começou a funcionar em 1º de fevereiro de 2001 e está instalada em uma área de 93,8 mil metros. A capacidade de abastecimento de Angra 2 é suficiente para atender 20,8 milhões de habitantes. E agora, pessoal, vamos falar para vocês uma curiosidade sobre a Angra 3 e a jornalista Letícia vai falar para a gente. Bom, a terceira Angra, ela ainda está em construção, ou melhor, a Angra 3 começou em 1984, mas somente em 2007 o governo federal retomou as trâmites para a conclusão. E, ano passado, em 2018, ela começou a operar e ela tem capacidade de abastecer uma população do tamanho de Belo Horizonte e Brasília juntos. E agora vamos falar para vocês a vantagem da usina nuclear. Bom, uma das vantagens é as reservas de energia nuclear são muito maiores que as reservas de combustíveis fósseis. Comparada às usinas de combustíveis fósseis, a usina nuclear requer menores áreas. As usinas nucleares possibilitam maior independência energética para os países importadores de petróleo e gás. E ela não contribui para o efeito estufa. Bom, agora vamos falar algumas curiosidades da usina nuclear. Os Estados Unidos lideram a produção de energia elétrica através das usinas nucleares, junto com a Rússia, França e Japão. A maior parte da usina nuclear é a torre de resfriamento. O incidente mais famoso e letal de vazamento de radiação de usina nuclear foi Chernobyl em 1986. Em 1960, o governo brasileiro desenvolveu um projeto de implantar usinas nucleares no Brasil. E essas usinas foram denominadas de Angra 1, 2 e 3. Existem no mundo inteiro 400 usinas nucleares e elas produzem 16 energia elétrica mundial. Uma usina nuclear consegue produzir 50 milhões de megabytes por hora. Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui. Espero que vocês tenham entendido o que é usina nuclear. Um abraço para Giovana, um abraço para Letícia. Gente, um ótimo dia! E agora fiquem com Jéssica Oliveira aqui no nosso canal. A nuclear de Chernobyl era localizada na Ucrânia, na época ela ainda fazia parte da União Soviética, e ela contava com 4 tipos de reatores.
foi quando no dia 26 de abril de 1984, eles resolveram realizar um experimento com o reator 4. A intenção era observar o comportamento do reator quando utilizado em baixos níveis de energia. Porém, para que o teste fosse possível, os responsáveis pela unidade teriam que quebrar diversas regras de segurança. A usina havia sofrido a sobrecarga de energia durante um teste de capacidade. O sistema de resfriamento parou de funcionar, o que gerou um superaquecimento. E esse superaquecimento gerou uma explosão tão grande que destruiu o teto do reator, que pesava mais de 1.000 toneladas. O acidente lançou mais de 70 toneladas de urânio-235 e 900 toneladas de grafite na atmosfera. Isso tudo porque eles queriam saber se o reator 4 seria capaz de gerar energia suficiente para manter as bombas do líquido de refrigeração funcionando caso houvesse problemas de perda de potência até que o gerador de emergência fosse ativado. Os primeiros bombeiros, jornalistas e trabalhadores a chegar no local foram expostos a doses letais de radiação e foram as primeiras vítimas de Chernobyl. Se não fosse contida, a precipitação radioativa seria 100 vezes maior do que a força das 2 bombas atômicas lançadas sobre Hiroshima e Nagasaki juntas. E os primeiros dias após o acidente foram os que mais tiveram radiação liberada por função do vento. Os moradores da cidade tiveram em torno de 3 horas e meia para a evacuação. E o governo calculou mais de 15.000 mortos. Porém, outras fontes falaram que 15.000 mortos são poucos. E, na verdade, eram 80.000 mortos, porém o governo queria esconder. Os moradores tinham sido expostos a doses altas de radiações, que poderia alterar a composição do sangue e provocar diversos tipos de câncer. A solução para apagar o incêndio foi despejar com a ajuda de helicóptero toneladas de chumbo e areia para tentar conter o fogo. E apenas em 6 de maio o fogo foi controlado. A maioria dos soldados que participou morreu por causa da exposição à radiação. Em semanas, as vítimas foram dando entrada no hospital, com deterioração na medula óssea e queimaduras pelo corpo inteiro. A Ucrânia contou com mais de 600.000 pessoas para trabalhar na descontaminação da área afetada, os chamados liquidadores. Mas 35.000 dos liquidadores morreram pela radiação, 95.000 apresentam sequelas da alta exposição e apenas 5% da equipe permaneceram vivos. Apenas nos anos 2000, a usina foi desativada e a área em torno se tornou uma espécie de cidade fantasma. Porque até hoje a área possui radiação, mesmo que seja em menor quantidade, mas ainda possui. E a natureza selvagem também sofreu. Teve muitos casos de animais que apresentaram mutações genéticas, tipo animais com 2 cabeças, esse tipo de coisa, 3 olhos. E isso tudo por causa da radiação, que eles tiveram contato com a radiação. E até hoje não é recomendado consumir qualquer tipo de alimento que tenha origem naquele território. O reator 4 encontra-se em um sarcófago de concreto e aço, em uma tentativa de conter a radiação. Agora, para alguns especialistas, essas dimensões catastróficas do acidente de Chernobyl poderiam ter sido menores, caso esse modelo de usina contasse com cúpulas de aço e cimento que protegessem o lugar. Não por acaso afirmam que foi apenas falha dos operadores, e outros atribuem falhas no projeto das hastes de controles do reator. Então até hoje não se sabe se foi um acidente proposital ou se foi apenas um erro da falha das hastes dos geradores. Então é isso. Bom, eu vou estar concluindo o trabalho. O primeiro ponto que eu queria ressaltar é a questão da química em meio a esse acidente todo. Enfim, a química, ela se relaciona ao termo radioatividade e a usinas elétricas, enfim. Esse termo radioatividade é um termo que as pessoas têm um pavor, né, têm um certo medo dele devido a alguns acidentes nucleares que ocorreu, principalmente o mais conhecido que foi em Chernobyl. Bom, na época desse acidente, que se eu não me engano foi em 1986, o mundo parou quando aconteceu esse acidente. Aí você, mas por que o mundo parou? Não deveria ser só
o pessoal lá de Chernobyl, lá da cidade de Pripyat. Não, o mundo parou. Os jornais só falavam disso. Por quê? Foi uma coisa assim que aconteceu de surpresa. Ninguém imaginaria que aquilo poderia ter acontecido, né? Então as pessoas ficaram com muito pavor, muitas pessoas morreram, muitas pessoas saíram feridas, né? E esses acidentes nucleares ficou assim, sendo mais conhecido, e aí as pessoas começaram a tomar um certo pavor, um certo rancor à radioatividade. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre esse trabalho, eu pesquisei também sobre algumas curiosidades que eu, Rebeca, tive. Porque é o seguinte, quando você começa a pesquisar e entrar a fundo dentro de um assunto, às vezes você não tem noção, ou nunca, às vezes, talvez nunca pesquisou, né, sobre tal assunto. Então, quando eu comecei a pesquisar sobre o assunto, eu comecei a me interessar. E aí eu quis saber como que a cidade estava hoje em dia, nos dias atuais. Aí eu fui pesquisando e a cidade estava completamente, assim, deplorável. Antes do acidente, a cidade de Pripyat era uma cidade, assim, linda, era cheia de cores, era alegria, tinha outdoors na cidade. Então, a cidade era muito alegre, as pessoas andavam, passeavam, desciam as escadas, enfim. E tinha muitas coisas legais na cidade, era uma cidade nova, as pessoas queriam conhecer. Enfim, era uma cidade, uma estrutura bem bacana também. E só que depois que aconteceu esse acidente, né, lá em 86, quando aconteceu esse acidente, a cidade ficou deplorável. O parque, que era assim, era o melhor parque que tinha na cidade, se eu não me engano, acho que era o único também, era tipo assim, era um lugar lindo. E hoje em dia, se você olhar as fotos, parece um filme de terror, é terrível. A radioatividade, a radiação fez crescer umas árvores imensas, sabe? Super secas, ficaram bem altas as árvores, porém sem folha, pouca folha. Então ficou aquela coisa feia, tudo muito alto, muito feio, as pessoas não cuidavam, a vegetação tomou conta de tudo ali e as pessoas não cuidavam também, né? A gente não vive nenhuma pessoa lá, as únicas coisas que vivem lá hoje em dia é uma coisa que os cientistas adotaram como monstros, que foi porque alguns cientistas construíram lá um robozinho, colocaram câmera e tudo mais, uma estrutura bacana lá, e mandaram para um lugar lá que eu esqueci o nome, mas eles encontraram fungos nas paredes, e aí eles foram pesquisando sobre esses fungos, e aí eles descobriram que aqueles fungos eram tipo uns bichos que se alimentavam da radiação. Então eles podem crescer e ficar bem grandes, e quanto mais eles se alimentam, maiores eles podem ficar. Mas não corre risco deles vir pra cá, porque se eles vivem de radiação, eles vão ficar por lá mesmo. Então foi coisas que eu achei muito bacana. E no Fantástico, há um ano atrás, eles fizeram, né, um documentário a respeito desse atentado lá em Chernobyl, e ficou muito bacana. Eu aconselho a todos vocês verem, porque ficou uma coisa muito legal. Os repórteres foram lá, entraram dentro onde o pessoal trabalhava, né, lá na usina, onde manuseava as coisas lá. Enfim, eles pediram permissão, eles mediram a radiação, muita coisa muito bacana, e eu aconselho todo mundo a ver. E é assim, e é isso.